Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, meu amigo, Bruno Fraga. Esse cara é de Divinópolis, ele morava aqui e agora ele tá dando umas voltas aí para um lugar paradisíaco, que um dia, quem sabe, eu ainda hei de morar num lugar assim. Nós vamos conversar aqui, gente, sobre tudo, inclusive sobre extraterrestres. Ele morre de medo desse assunto, mas eu vou dar uma cutucada nele também. Então tá bom, roda a vinheta! Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, meu camarada Bruno, como vai você? Como é que tá tu e o povo de Latão? Fala, Alex. Comigo tá tudo ótimo, e com você? Beleza, cara, graças a Deus, tudo perfeito na Santa Paz. Hoje você está em qual cidade mesmo? Hoje eu estou em Santos, na litoral de São Paulo. Ah, que delícia, hein, cara? Como é que é morar em praia, hein? Pois é. Olha, Alex, é muito difícil, porque acabando essa gravação, eu devo ir pra praia, entendeu? Mas é muito legal, cara. É uma qualidade de vida que a gente que morava do interior, né, a gente não sabia que era possível. Você tá cansado, poxa, deixa eu relaxar, seja os olhos, seja a mente, seja o corpo. Muito bom. Eu penso assim, morar, né, assim, com o pé na areia, pô, deve ser um trem de doido, né? Tá cansado, vai lá pra brisa. Só de tomar a brisa, sentir a brisa do mar na cara, já é fantástico. E aqui em Santos tem uma curiosidade, aqui tem o maior jardim a céu aberto do mundo, que é na orla da praia. É mesmo? Então, eu também não sabia. Eu via o verde lá, mas não sabia que isso era de fato um jardim. Então você não precisa nem necessariamente ir na areia. Você chegando lá nos jardins, tem banquinhos, você sentando ali e tendo aquela paisagem diferente, essa mistura do mato com areia, com mar, aquilo ali já é bem relaxante, Alex. Uhum. E por incrível, a parte mais incrível, né, que eu acho, é que é uma cidade que o poder público ele é muito atuante. Então você vai lá sentar nesse jardim que eu tô te falando, vai ter alguém ali na frente fazendo um funcional, ou uma aula de surf gratuita, ou vai ter uma música que você vai ouvir de fundo gratuito também. Então, que foi um pouco diferente do que eu pensei. Eu imaginei quando a gente mudou pra cá que, poxa vida, vai ser um custo de vida muito elevado, vai mudar muito. Uhum. E na questão de entretenimento, não. Muito qualidade de vida, né? Ô Bruno, primeiramente eu quero justificar, nós estamos conversando via Hangouts, então pode haver aí algumas falhas, né, pro pessoal que está ouvindo. Estamos à distância, eu estou em Divinópolis e o Bruno está em Santos. Ah, que inveja, hein, cara? Puxa vida. Bruno, vou te pedir a gentileza de segurar um pouquinho o fio do seu fone, que ele tá batendo um pouquinho, fazendo um certo beleza. ruidinho. Melhorou bastante, ó. Ficou fantástico. Aí. Agora me diga uma coisa, nós estávamos conversando agora há pouco sobre inversões de papel, não é? Sobre o empoderamento feminino. E isso tem tudo a ver com você estar em Santos. Assim como também tem tudo a ver comigo, com eu estar em Divinópolis. Nossa, que português ridículo, hein? Foi só uma brincadeira, gente, não leva, isso é só pra fazer uma sátirazinha. Bom, na verdade, o Bruno está em Santos por causa da... Rayane. Da Rayane? Quem é a Rayane? A Rayane é minha esposa, né? E é o meu grande exemplo, inclusive, é a pessoa que mais me inspira. E, além de minha esposa, ela é uma super profissional que vira e mexe, o mercado tá desejando que ela esteja num determinado local. Uhum. E eu tô indo atrás. Legal demais, cara. Mas, pessoal, não pense que o Bruno está indo atrás, assim, como um chupa-cabra, não, entendeu? O Bruno está indo atrás e o Bruno é um cara sensacional porque ele é um agente de negócios do Cicobi no sul de Minas.
Não é isso, Bruno? Isso, então eu vou atrás, mas vivo em Santos só no final de semana, né? Durante a semana também tô trabalhando, tô em Minas, tomando muito café, na terra do café. Fantástico, muito bom. né, cara? Quando eu vou em São Lourenço, eu sempre trago cafés gourmet porque eu acho fantástico. Eu sempre gostei muito de café, sempre bebi uma quantidade considerável de café. E agora, trabalhando no sul de Minas, que eu fui conhecer os verdadeiros cafés, os pós sem mistura, que é que normalmente chega no mercado, Alex. É fantástico. Em cada talento em Minas Gerais, cada produtor que faz um café e a gente nem sonha. Uhum. Então, Minas Gerais é um estado muito rico na questão de talentos, né? Muito, sensacional. Quando eu vou em São Lourenço, Caxambu, eu costumo comprar o café acho que é o Unix Café, se não me engano, e eu compro em grãos. E a última vez que eu estive lá, eu vi aquele café do Jacu. Você já tomou? Sim. Eu tomei esse café aqui em Santos, curiosamente. Eu não tinha tomado em Minas. Uhum. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito. Eu falei, também. Poxa, vou pagar caro num café que tem a sua origem já conhecida. Mas tomei aqui em Santos. É de fato um café muito bom. Mas é interessante, né? Mas dá medo, foi pra né? conhecer, foi pra conhecer, opa, já tomei, mas... E curiosamente, o quilo desse café, acho que é em torno de 200, 250 reais. Né? Sim, é muito caro. Quilo desse café. Pode ser aqui que em esteja Santos, até mais caro. Nossa, aqui em Santos, quando tem uma cafeteria muito famosa aqui no Centro Histórico, uma xícara dele tava custando em torno de 40 reais. Boa! Uma xícara. Uma xícara de café. Com sua origem já conhecida. Esse destaque merece ser merece. Pro pessoal que não sabe, o processo do café do jacu, né? O jacu é um pássaro, né? Parece que eles dão a fruta pro jacu comer, não é isso? Essa fruta fermenta no estômago, no intestino, só que os grãos não se dissolvem, né? Exatamente. Então, o jacu elimina esses grãos através de suas fezes, essas fezes são lavadas, os grãos são lavados e, claro, muito bem processados, né, para que não tenha coliforme fecal no grão, mas parece que a ação dos ácidos do estômago do jacu causa alguma coisa no grão que deixa ele tão especial, né? Eu não sei se deixa o sabor mais acentuado. Coisa ele fica até um pouco mais adocicado. Sim. É muito bom, vale a pena você ter essa experiência. Mas a gente também fica com esses preconceitos, mas a gente toma dobradinha, a gente come chouriço e tudo isso está relacionado. O próprio mel, né? O próprio mel. O mel é como se fosse um vômito da abelha, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Que elas trocam, né, de boca em boca. Mas, ô Bruno, agora falando da sua trajetória, então você estava em Divinópolis, lembro de você aqui como gerente, e inclusive eu abri minha conta do Cicobi com você, não é? E de Divinópolis você foi para... De Divinópolis eu fui para BH. Eu fui para Belo Horizonte, só que quando eu estava em Divinópolis, a minha esposa já estava em Lavras. Então já começou aí. Eu não tinha conseguido acompanhar ela nesse primeiro momento, porque o meu trabalho exigia presença física, né? E a gente tinha acabado 2 meses antes de casar, que ela foi para Lavras. Uhum. Então, aí eu tive a oportunidade de receber um convite para deixar Divinópolis, para ir para Central, que é onde eu estou hoje, e comecei a trabalhar e morar em BH. Sim. Aí minha esposa também foi transferida e foi a primeira fase da nossa vida que a gente morou no mesmo lugar. Que interessante. E de BH... E foi uma coincidência, foi uma coincidência. Você teve uma proposta e ela também. Foi uma coincidência planejada, vamos chamar assim, porque a gente já sabia que ela seria transferida para Belo Horizonte em um determinado dia,
entre 2018 e 2020. Nesse intervalo de 2 anos, ela ia para BH. Sim. No meu caso, foi uma coincidência. Não era algo que eu estava esperando que acontecesse. Então, tem até um ponto engraçado na minha entrevista que depois eu te conto. Não era algo que eu estava esperando e acabou dando certo. E aí fomos para BH, o que também foi muito fantástico, porque foi a primeira grande mudança assim, na nossa vida, né? Sair do interior para a capital. Sim. Por mais que Divinópolis esteja do lado da capital, pra gente foi muito diferente. Então, nossa vida mudou bastante. Nossa mudança começou aí. Entendi. E qual é essa curiosidade aí na entrevista? Como eu te falei, né? Eu não estava esperando. Então, sabe aquele manualzinho de entrevista de emprego que todo mundo fala, código de vestimenta? Pois é. No meu caso, foi ignorado. Eu estava num evento, na última fase do meu processo seletivo, eu estava num evento representando o Cicobi, e era um evento voltado para jovem. Então eu ia ficar a semana inteira nesse evento. Eu não tinha levado roupa social porque era jovem, então eu estava lá com bermuda, com calça bege e as camisas do evento. Sim. E esse evento, cada área do evento que você tem direito a acessar, você ganhava uma pulseira, como se fosse festa mesmo. Sim. E como a nossa marca era a mantenedora do evento, eu tinha umas 5 pulseiras no braço que não podia tirar. Entendi. Aí me ligam da central falando, Bruno, olha, me liga numa terça-feira. A última fase do seu processo vai ser amanhã, você pode vir? Eu, putz. Né? Beleza. Pode ser de bermuda e camiseta e pulseiras no braço? Exatamente. Eu não tô com... eu não trouxe a roupa adequada. Trajes de acordo. Isso. Aí a pessoa que me ligou falou, não, é muito simples. A gente tá perto do shopping, é só sair no shopping e comprar. E pronto. Eu pensei, o quê? Eu vou gastar aí 300, 400 reais de uma hora para outra, mas não vou mesmo. Então, cheguei lá na minha entrevista com um tênis de corrida, né? Azul, por sinal. Uma calça bege e uma camisa preta igual essa que eu tô aqui hoje. E o meu concorrente estava sentado do meu lado, esperando também ser chamado, de terno, gravata. Eu brinquei que até perfume ele passou. Até a botoadura tinha no terno dele. Pois é, cabelo todo arrumadinho. E eu peguei um táxi clandestino, desses que ficam tipo na rodoviária lá de Belo Horizonte, pra ir de Ouro Preto pra BH. Né, porque era o único transporte que ia me levar lá a tempo. Então eu cheguei todo suado, todo sujo de poeira, além disso. Quando eu olho o meu concorrente daquele negócio, você daquele jeito... Lascou-se. Sim, né? E você foi muito educado, que eu pensei foi outra palavra. Aí, Alex, eu falei, poxa, ok, né? Já tô aqui mesmo, não adianta ir embora. Sim. Mas não vai ser eu, não serei o contratado. E podemos perceber que nem só de roupa vive o trabalhador. Então acabou dando certo, mas confesso que naquele momento eu já abaixei a cabeça ali. É quase um discurso motivacional, né? Nunca desista, porque eu desisti. Naquele momento eu já... Entendi. Não. Cara, mas eu acho que tudo, depois de Albert Einstein, né? Tudo é relativo, né? A gente não tem muita regra para certas coisas, não. Inclusive, eu já vi filmes, acho que o Jim Carrey já fez um filme onde ele ia, não sei se de pijama, mal vestido ou sujo. Aquele cara Em Busca da Felicidade também, ele foi todo maltrapilho para apresentar, né, um projeto. O Will Smith. Fantástico. Isso. Aquele filme até me faz chorar toda vez que eu assisto. O filme Clique também, do Adam Sandler, tem momento que ele vai de roupão pro trabalho, porque ele não quer que o controle adiante a vida dele. Então, assim, você faz parte dessa história desses famosos aí também, né? Só que na vida real, deles foi ficção, o seu foi difícil. E hoje, né? Hoje já tá um pouco mais aberta essa questão de código de vestimenta. Naquele cenário que eu me encontrava, ainda havia um conservadorismo grande, uma rigidez quanto ao sapato bem engraxado, a uma calça social preta, enfim. Então por isso que pra mim foi uma curiosidade, porque me causou um choque eu não estar daquela forma, tendo um concorrente, porque na minha cabeça
a partir daquele momento eles teriam um parâmetro de avaliação. Poxa, então a gente tem alguém que tem um fit melhor, né? Se encaixa melhor naquilo que a gente acredita ser correto do que o Bruno. E era uma coisa que eu queria muito, fazia parte do meu sonho de progressão de carreira. Sim, mas sim. Graças a Deus deu certo. Mas isso é interessante porque, como você diz, nem só de roupa vive o homem. E o intelecto que é importante, e a gente precisa amadurecer nesse sentido e quebrar preconceitos, né? Não só com roupas, né? Mas com outras formas também. Às vezes a gente julga muito o ser humano pela aparência dele, né? E isso é errado, porque a pessoa pode estar maltrapilha, ela pode usar vários piercing pelo corpo, ela pode ter 500 tatuagens, ela pode ter um cabelo que não enquadra num padrão que você gostaria que enquadrasse, mas ela pode te dar um banho de conhecimento e de profissionalismo, né? E acho que essas coisas têm que começar a amadurecer mesmo e cair por terra, né? E ela ainda assim é um ser humano. Então sim. Na real, ela não é diferente de ninguém, né? Não. Isso aí eu acho... É uma questão de respeitar a forma com que as pessoas se sentem bem, não é? Sim. Se eu me sinto bem desse jeito, se pra mim tá confortável, se pra mim tá legal, por que pra você vai ser ruim, né? Não faz sentido. Outro choque grande que eu tive, Alex, né? Voltando só na questão da mudança, aqui em São Paulo, com Minas Gerais. Em Minas Gerais eu sinto esses conceitos estabelecidos, não vou chamar só de preconceito, ele mais latente do que aqui. Aqui é muito comum a diversidade e a diversidade não choca. Então você está no mesmo ambiente com uma pessoa igual você falou. Diferente daquilo que era padrão na sociedade, não tem ninguém preocupado com isso. Todo mundo respeita, todo mundo pelo menos demonstra respeitar a individualidade dele. Não tem nem aquilo que a gente vê. Eu me sentia muito isso em Divinópolis. Eu até brincava muito. Como eu sempre trabalhei de social, eu ia na loja durante a semana, eu era atendido como nunca. Eu ia no final de semana, que aí eu gosto mesmo de estar de bermuda e tal. Já senti muito isso. E aqui não. Aqui você chega no lugar, tem uma pessoa totalmente diferente, ou você mesmo. Eu vou no shopping, a gente foi no Outback ontem à noite, de bermuda e tal, e poxa... Tá sensacional, eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar cidades, porque eu não sei se essa história é verdadeira, porque eu já ouvi ela por várias pessoas de várias formas, mas sempre com a mesma intenção. Então eu não sei se ela é uma história verdadeira, mas eu acredito que seja, tá? Pelas bandas aí do sul de Minas, mas não vou citar, né, onde. É um senhor fazendeiro muito rico, mas muito simples, que andava de chinelo de dedo e sempre assim, dando a sensação de pobreza, né? E ele foi numa concessionária comprar picape para a fazenda dele, porque parece que ele precisava reestruturar lá a frota dele, né? De picapes, de carros e tudo. E ele chegou na concessionária e perguntou pro vendedor qual era o preço daquela picape que era top de linha naquele ano. E o vendedor ignorou ele, assim, falou: esse cara não tem poder de compra, então se o carro custava 150 mil, ele não se preocupou e falou: custa 100 mil, porque ele pensou que o cara não ia ter poder de compra e ele ia vazar, não é? E dizem, né, que esse cara, esse sujeito, ele chegou, olhou pro vendedor e falou assim: olha, então eu vou levar 5 dessa picape. E aí o vendedor passou aperto, o gerente passou aperto e não sei se é verdade, cobriram a oferta e tal. Então é uma história interessante que ela pode ser fictícia, mas ela tem muito a ver com a verdade. Eu mesmo, não só aqui em Divinópolis, de bermuda, de chinelo havaiana e cabelo atrapalhado, já entrei em loja e já fui maltratado, né? E já fui também muito bem vestido e me ofereceram cafezinho, uísque, bombom e assim sucessivamente. Desse jeito. Né? Então é interessante a gente ter puxado para esse lado aí do conceito e do preconceito, né? Pois é, e eu acho que... E uma coisa que aí eu reflito bastante, eu que viajo e cada dia eu tô com pessoas diferentes, nisso eu vejo tanto que o ser humano... não sabe lidar com o ser humano. Não sabe. E eles não percebem aquilo que a gente conversou uma vez, até quando
no nosso primeiro contato, eles não percebem o tanto que eles ganhariam mais dinheiro se a pessoa com poder de compra visse o vendedor tratando aquele que realmente não tem poder de compra com igualdade. A pessoa com poder de compra ia comprar mais. Sim. Então, chega a ser até burrice mesmo, questão de preconceito. É interessante demais. Bom, mas voltando, em Belo Horizonte, né, vocês foram para Belo Horizonte e depois de Belo Horizonte, aí sim vocês foram para Santos, não é isso? Isso. Tá. E aí a mudança para Santos foi devido a... A Rayane recebeu uma proposta de emprego em outra empresa, na maior empresa de logística da América Latina. Fantástico. E para trabalhar dentro do Porto de Santos. Então ela ia tocar junto com uma equipe, um projeto de inovação logística no Porto de Santos. E foi também muito de última hora. Chegou a proposta para ela numa semana. Foi muito engraçado, na verdade. Chegou numa semana para ela já estar em Santos na outra, então teve que comprar passagem, tudo de última hora. Ela fez o processo, logo na semana seguinte já falaram, beleza, você já pode começar. Então a nossa mudança foi muito rápida. Sei. Num período de 15 dias assim, a gente não sabia que ia mudar de cidade e, já estávamos em Santos. Uma loucura, né, cara? Aí você ficou assim, vou morar numa cidade praiana, puxa vida... Será que vai ser fácil? Que triste, né? Que loucura, né? E, nossa, que sacanagem. Não, vou ter que ir pra praia. Não, todos que droga. Todos os dias, não vai ter jeito. Aqui, e aí como que surgiu a sua transferência para o Cicobi no sul de Minas? Legal. Quando eu fui pra BH, né, a central do Cicobi, ela tem pessoas que vivem de ir nas cooperativas, né? Que são os agentes de negócio, que é o cargo que eu executo. Então eu já fui para BH para ser esse cargo. Então eu já viajava. Entendi. Aí tem um ponto curioso. Tem pessoas que vão chamar de coincidência, outras pessoas vão falar que é obra de Deus. Aí eu particularmente acredito na segunda. As duas coisas. E quando eu fui para BH, a região que ia ser designada para mim seria Triângulo Mineiro. Eu estava designado para Triângulo. Só que por uma série de questões que na época eu até fiquei insatisfeito, para ser sincero, eu mudei pro sul de Minas. Direcionaram para mim o sul de Minas. Sim. Aí beleza. O dedo de Deus mesmo, o dedo de Deus. E assim, foi realmente, Alex, foi uma confusão na época, uma confusão que ninguém entendeu o porquê que mudou. Porque éramos 3 pessoas, né, no mesmo cargo, já estava tudo pronto e do nada falaram, não, essa divisão não vai ser essa mais, vai ser isso aqui. Entendi. Ok, então eu em BH já estava atuando no sul de Minas. Quando veio a proposta para Santos, casou totalmente, porque a distância de BH para a maioria das cidades que eu visito é basicamente a mesma distância de Santos. Entendi. Então muda coisa de 100 quilômetros para mais ou para menos, não é nada que você vai viajar muito. Aí quando veio a oferta de Santos, né, e eu fui falar também lá com os meus superiores para avisar que eu teria que mudar de endereço, todo mundo falou, tranquilo, não vai mudar nada na questão da sua produtividade. Sim, não, inclusive se você estivesse morando no sul de Minas, você viajaria como você viaja morando em Santos. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma base no sul de Minas, uma base virtual. Por que eu chamo de virtual? Porque eu quase não fico nela, mas se eu fosse trabalhar durante a semana presencialmente, seria em Pouso Alegre. Sim. Tá? Mas causou totalmente toda essa divisão com a mudança de Santos e não impactou na minha rotina profissional. E Pouso Alegre é praticamente São Paulo também, né? O pessoal lá fala região porta, porteiro e portão, que o paulista fala também, né? É igual... E até as referências. Ribeirão Preto, para eles, tá muito mais latente do que Belo Horizonte. Eu morei em Passos, e lá em Passos, a capital para Passos é Ribeirão Preto. Tudo que você vai resolver vai para Ribeirão Preto. É impressionante. Né? É isso mesmo. Então foi muito bom. Aí eu tive a oportunidade de apoiar, né, a Rayane nesse
projeto de crescimento de carreira dela e também continuar atrás dos meus sonhos. Então, casou bem. Então, vamos falar o seguinte, concluindo, né, essa parte da conversa, não, concluindo não, né, a gente não vai parar de falar sobre isso, a gente vai continuar. Mas só para abrir um parênteses aqui, você falou de empoderamento feminino, mas a gente não pode esquecer que você também, se você não tivesse a competência que você tem, você não estaria trabalhando e não teria conseguido, né, fazer esse remanejamento aí da sua vida profissional, acompanhando a sua esposa e tendo um polo de trabalho tão perto, né, para vocês estarem juntos aí, morando em Santos, né? Então, a gente não pode esquecer o quão profissional você é, Bruno. Você é um cara sensacional, cara. Você é um cara extremamente profissional. E eu sempre falei isso pra minha esposa, só que eu falo assim, aquele menino, né? Você falou, você vai ficar lisonjeado, né? Aquele menino... Mas você é um menino, cara. Você é um menino. Assim, aquele menino é bom. Um dia você vai conhecer minha esposa, vai conversar com ela e ela vai confirmar que eu sempre falei, esse menino tem futuro. Esse menino, ele é... Bondade sua. Bondade nada, cara. Você é um grande profissional. Mas uma coisa que eu falo assim, obrigado, né, pelo reconhecimento. Passo de suas palavras as minhas, porque a gente estava conversando aqui no off e eu já manifestei o quanto eu admiro o seu trabalho. E foi através dele que a gente se conheceu e desenvolveu essa amizade. Sim. Mas eu sou muito grato, né? E tenho uma vantagem muito grande, porque o casamento na nossa vida, ele veio realmente para somar. Uhum. Então eu falo que eu sou um melhor profissional desde que eu conheci a minha esposa. Eu também sou assim, penso assim. Olha que legal. A gente foi crescendo junto e um incentiva o outro. Então, a gente tá falando do momento dela, mas quando foi o meu momento, das minhas decisões difíceis, ela também fez os sacrifícios dela, ela também abriu mão na época quando eu me tornei gerente, né, que foi a fase que a gente se conheceu. A minha mudança para BH também foi um choque grande. Então, enfim, o nosso casamento a gente fez eu vou chamar de planejamento, mas a gente traçou as prioridades. Então, olha, carreira, depois isso, depois aquilo, qualidade de vida, etc, etc. Então ela é uma parceira enorme, eu tento retribuir essa parceria dela, e a gente faz coisas junto. Então, direto a gente vai em eventos de inovação ou em eventos teóricos juntos, né? Eventos para aprendizado, porque, poxa, a gente quer crescer junto. É interessante, eu tenho uma história parecida, vou contar rapidinho também para não roubar a cena, né? Que não é a minha intenção. Mas eu tenho uma história parecida com a sua com relação a acompanhar a esposa, né? Porque eu sou de São João del Rei e, como você disse, né, da parceria, que isso é importantíssimo entre casal, nós mudamos para Passos o motivo foi que eu consegui uma representação comercial de uma empresa de materiais de construção no sudoeste mineiro. Então nós fomos para Passos, né, por causa de mim. Lá em Passos, a minha esposa fez um concurso da Caixa, passou nesse concurso, e aí nós mudamos para Pitangui por causa dela, né? E como você disse, foi uma loucura, porque o concurso da Caixa é assim, você fica esperando. Apareceu a resposta, amanhã você tem que estar em Belo Horizonte para fazer exame disso, exame daquilo, entrevista, mas você quer que tem, papapá. Então assim, foi uma loucura também, foi 3 dias para arrumar viagem, para arrumar mudança e tudo mais. E de Pitangui, ela fez um concurso interno e viemos para Divinópolis. E eu sempre vim acompanhando. Só que de Passos, eu já tinha um estúdio em São João del Rei. Quando fui para Passos, continuei com esse estúdio lá, ele foi crescendo. De Passos para Pitangui, o meu estúdio cresceu mais ainda, porque eu tive tempo de pensar em novos projetos, sistema de rádio corporativa e tudo mais. E de Pitangui nós viemos para Divinópolis, porque ela passou nesse concurso interno, e a gente sempre compartilhando, né, de tudo. A minha esposa é extremamente profissional também, eu me considero muito profissional também, e a gente troca muita ideia. Então, assim, a gente tem uma parceria parecida. A nossa diferença é que você é bem mais jovem do que eu e você ainda não tem filhos. Então daqui a pouco você vai ter filhos, você vai envelhecer, entendeu?
Olha só. Nem tão mais jovem, Alex, quem me dera. Que isso, cara, você é super jovem. Inclusive, tô te achando mais jovem, tô vendo no vídeo aqui, né? Eu acho que, como você disse, é água com sal que faz isso, né? Essa parceria é boa e então, assim, faz toda a diferença, porque aí o nosso casamento, né, ele deixa de ser um laço apenas afetivo e ele faz realmente ser a nossa vida, porque Sim. Hoje tudo que eu faço é em função do meu casamento. Uhum. E toda a felicidade que eu tenho, sem demagogia nenhuma, também veio em função do meu casamento. Aham. Então, e é legal, né, quando você olha pra trás e vê todas essas conquistas juntos. Eu lembro, Sim, é fantástico. poxa, o primeiro sofá que a gente comprou foi um sofá usado que a gente parcelou em 6 vezes. Aham. E enfim, e hoje, caramba, então... Mas eu muito tenho, legal. o primeiro colchão que eu tive foi usado, assim, porque uma amiga minha tinha esse colchão lá, o neto dela dormiu nele uma noite, babou nele, então ele já era usado, né? Então tinha um babadinho de bebê nesse colchão, foi o nosso primeiro colchão também. Mas é interessante demais e é legal, e eu gosto de ver, assim, que existem pessoas, né, que vivem dessa forma. E as pessoas precisam valorizar o casamento. A gente não está falando que casamento é um mar de rosas, porque não é. Isso. Né? A gente precisa amadurecer, compreender muitas coisas, né? Que é importante no relacionamento. Mas é fantástico. Eu não me vejo sem estar casado, não. Eu gosto e amo a minha esposa e meus filhos também, né? Eu também. É isso aí. Ô Bruno, agora eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito interessante, que você me disse ali atrás, né, que você já pensou em ter um canal de podcast. Isso procede mesmo? Cara, procede e assim, foi um pensamento construído com mais 2 pessoas, né, não foi uma ideia sozinha. Teve o Kilder e o Wagner junto. E era um canal, Alex, não tinha no Brasil um canal da forma que a gente pensou. E nós tínhamos as habilidades necessárias para fazer esse canal ser perfeito. Então a gente conseguiria, era um canal sobre cooperativismo, e a gente conseguiria transformar um assunto novo para as pessoas, mas que ao mesmo tempo tem uma doutrina muito antiga, em um assunto interessante. Mas a gente não conseguiu levar isso adiante, infelizmente. E por que vocês não levaram adiante? Porque faltou a fábrica de podcast. Faltou a gente sabia como gerar conteúdo, mas não sabia como transformar esse conteúdo num conteúdo aderente a podcast. A gente não sabia fazer vinheta, a gente não sabia fazer mixagem de áudio, e a gente não tinha nem muito tempo para isso, porque a gente ia fazer isso paralelamente a todos os projetos que a gente tinha na vida. E cada Entendi. E se naquela projetos. época a fábrica de podcast existisse, esse projeto teria saído do papel? Teria sido o primeiro canal de cooperativismo do país. Hoje já tem dois bons canais, tá? E na época não tinha nenhum. E o obstáculo que a gente enfrentou foi justamente esse. Poxa, como que a gente vai transformar esse tanto de ideia? Como que a gente vai organizar? Como que a gente vai fazer gravação e depois cortar a gravação, o que pode ser dispensado, acrescentar outros assuntos e tal. E foi legal porque a gente não pensou, olha, por mais que a gente sentisse essa dor, a gente não pensou na época, poxa, falta alguém que faça isso. A gente simplesmente pensou, poxa, a gente não consegue colocar nosso projeto adiante. Entendi. A gente chegou a fazer reunião para esse projeto. Nós ficamos até tarde conversando, bolando, gerando conteúdo. Então infelizmente, tinha uma energia muito boa nisso que foi jogada fora, né? Foi jogada fora e assim, ia ser mais um destaque de Divinópolis, porque Divinópolis tem vários talentos. Imagina se a gente consegue... E hoje tem 2 podcasts que estão muito interessantes falando desse assunto. Imagina se esse podcast é de Divinópolis. Imagina se a gente conseguisse, à época, levar o nome da cidade com mais esse projeto. Então, infelizmente, é uma dor que a gente sente. Eu tava te contando, vou tornar isso público. Na primeira vez que eu vi uma postagem do seu trabalho, caramba, era isso que faltava pra gente naquela época.
Hoje, infelizmente, já a gente continua com a ideia, só que a gente vai mudar a roupagem dela. Sim. Então, o projeto não foi abandonado. A gente vai aproveitar a fábrica de podcast. Com certeza. Mas a gente perdeu o timing para a ideia principal por não ter no nosso time uma pessoa que soubesse fazer isso, ou não ter na cidade alguém especializado em literalmente converter sonhos em projetos. Entendi. E é como diz o nosso slogan lá no site, né? Propague suas ideias. Você tinha ideia, mas não sabia como propagá-las, não tinha ferramentas, né, para propagá-la, né? Ideias e o talento, porque o Kilder e o Wagner são dois profissionais fora da curva. Tá, e você também, tá? Você também. Então, você tem Obrigado. que se colocar, cara, né? Tem que deixar a modéstia de lado. Obrigado. Então, na época, né, ainda éramos mais jovens. Eu devia estar com o quê? Eu devia estar com meus 26 anos, o Kilder com 22, o Wagner com 25. Então ia ser uma galera com um pensamento bem oxigenado, propagando ideias diferentes dentro da cidade. Então, ia ser muito legal, bem oxigenado, o cabelo era oxigenado na época, não, né? Olha, o cabelo tava menos branco, viu, Alex? Confesso que hoje eu vou pintar. Quando eu corto o cabelo, principalmente, eu vejo que, olha, a idade tá chegando. Pois é, cara. Pois é. E eu tô ouvindo aí o seu cachorrinho latindo de fundo, como é que ele chama mesmo? A Luna. A Luna, às vezes, ela acha que ela é grande, que ela é forte e late pro vento. É um pug? É um pug. Um pug, eu vi a carinha dela e você colocou na tela. Eu tenho um cachorrinho que também tem um shih tzu, é o Floquinho. Floquinho também, mas o Floquinho é pacato, tranquilo, tá nem com nada, entendeu? Só quer dormir e brincar. E comer. Isso é importante. Só que o Floquinho, ele lembra muito um Ewok. Lembra dos Ewoks? Lembro. Do Star Wars, né? E teve também um filme deles também, né? Era Caravana da Aventura? Era alguma coisa nesse sentido. E falando em Ewok, falando em Star Wars, a gente fala em alienígenas. Como eu falei que a gente ia falar sobre alienígenas, vamos brincar com isso. Você acredita em alienígena? Você acredita que possa existir vida em outro planeta? Alex, eu sou aquele tipo de cara que quando se trata do desconhecido, eu prefiro falar que eu não desacredito, né? Sim. Pra mim pode ter e pode não ter, não sei a resposta. Mas que se tiver que não apareçam para mim. Entendi. Que se tiver que fiquem onde estão. Fica quietinho lá, tranquilamente. Isso. Tá, mas voltando, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, se existir vida em outro planeta, você acredita que eles possam ter algum contato com a gente? Ou não? É como nós, que tentamos contatos com vidas, mas não conseguimos, né? Alcançamos a Lua, mas tem um limite ali. Eu acho que se existir, possivelmente eles vão ter a mesma utopia que a gente de fazer contato com outras civilizações para entender, etc. Eu já li algumas matérias, inclusive, que supõe-se que existem sim, etc., muito mais avançada, blá 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 blá. Então, acho que se existir, um dia esse encontro acontecerá. Sim. O que eu não sei, né, é como que isso vai acontecer, porque você pensa, o ser humano, de modo geral, ele é voraz, né, ele sempre, desde a Idade Média, ele sempre teve o espírito de conquista. Sim, sim. Nossa colonização é um exemplo claro disso. Poxa, e se a outra civilização também for assim, né? Ou então, e se a gente estragar um planeta como estamos fazendo com o nosso? Enfim, então eu tenho umas viagens nesse sentido aí. Eu tenho viagens muito além disso, cara. Você já assistiu Norton e o Mundo dos Ken? Não. Não. É uma história de um elefante que descobre vida em uma penugem. Entendeu? Que legal. O Norton e o Mundo dos Ken é muito interessante porque esse elefante, ele tá passeando pela floresta, de repente ele acha que ouviu um grito vindo de uma penugem. E ele achando que ficou louco com aquilo. E ele começa a perceber e colocar o ouvido ali e conseguir perceber de fato que existe vida naquela penugem.
Então, existe o micro e o macro, né? De repente existem universos aí rondando a gente, né? Nesse mundo afora aí, e a gente nem sabe que tá, né? Que tá rolando, né? O que tá acontecendo. E não só fora do planeta Terra, né? Que às vezes a gente fica muito ligado aí à questão de sair do planeta e pegar um foguete e encontrar a vida. E às vezes a vida tá numa penugem. Imagina quanta vida a gente ainda não descobriu. Mas, né, essa vida que a gente não vê, pelo menos eu não tenho tanto receio assim. Não, beleza. Eu percebi que você não gostou muito desse assunto, que te deixou com medo, você ficou assim meio pálido, né? Brincadeira, Bruno, brincadeira. Aqui... Mas uma curiosidade, o que eu tenho medo de verdade, eu tenho medo mesmo, é de fantasma, cara. Ah, sim, mas isso eu também tenho. É porque eu não tenho medo daquilo que eu tenho controle, né? Então, se eu tenho controle, eu não tenho medo. Daquilo que eu perco o controle, que eu sei que eu não vou ter controle, então eu morro de medo disso. Exato. Ô Bruno, mas então nós vamos encerrar por aqui, né? Até para não ficar muito longa essa conversa e o pessoal desanimar a hora que olhar, ela fala assim, pô, 1 hora de conversa, não vou ouvir isso não. Não é aqui, cara, mas muito bom falar com você. Eu gosto muito de você, você é um cara sensacional, um excelente profissional. Eu acho que você tem muito futuro, tá? Seu futuro é brilhante, você pode ter certeza disso. Obrigado, Alex. Continue sendo esse ser humano fantástico, acreditando no cooperativismo, né? E se você tiver alguma coisa para falar aí pra gente, pode mandar ver. Ô, Alex, primeiro te agradecer pelo convite, pela parceria de sempre. A gente tá sempre trocando ideias rápidas, né? O mundo é muito corrido. Te parabenizar pelo profissionalismo também, deixar claro pro pessoal, meu primeiro contato com o Alex foi profissional e daquele contato em diante eu já vi que eu tava de frente de um profissional de valores, né? Ele, mais importante do que vender o trabalho do Alex, a primeira imagem que ele me passou foi que ele queria deixar um impacto com aquilo que ele tivesse trabalhando. Então, se aquilo para ele não fizesse sentido, não importava o dinheiro. E eu também penso assim. Isso então, é importante. E para mim foi um grande diferencial. Agradeço por você perceber isso em mim. E para mim foi um grande diferencial que me fez. A gente teve uma relação comercial depois, e a gente participou de uma contratação junto, mas, assim, eu acho que falta propósito no mundo, e você, Alex, é um cara que tem um profissionalismo ímpar, é um profissional que eu admiro. Eu até fiz uma brincadeira quando a gente estava em off, não é todo dia que eu falo com alguém famoso, né? Quem então, me dera. É fácil. E, além disso, você tem propósito. Então, parabéns e obrigado por ser uma das minhas inspirações também no meu crescimento profissional. Eu faço, né, das suas palavras como se fossem minhas palavras também. A recíproca é verdadeira, né? É a forma correta de se dizer. Ô Bruno, então tá bom, cara. Foi muito bom falar com você. A gente brincou um pouco aqui sobre vários assuntos. Falamos sério, falamos brincadeira também. E a gente se fala num próximo episódio, que a gente pode conversar um dia pessoalmente, quando você vier pro lado de cá, ou quando eu for pro lado daí. Né? Te levar pra atirar, né? Isso! A gente não falou sobre tiro, hein? Verdade. Então, pois mas tá aí. Fica a pauta pra próxima. O link pra próxima conversa, então. Beleza, Bruno? Foi muito bom falar com Alex. Você, meu caro. Fica com Deus. Um abraço. Que Deus abençoe sua vida aí. Amém. Fica com Deus também. Isso aí, pessoal. Então, espero vocês no próximo episódio. O próximo episódio vai ser uma conversa com um amigo também que mora no Canadá, que mora na cidade de Quebec, e ele vai falar um pouco da vida dele. E lembrando que você pode fazer o seu podcast, a gente ajuda você através da Fábrica de Podcast. É só você acessar afabricadepodcast.com.br e contratar um pacote lá com a gente, que a gente ajuda você. A gente cria vinheta de abertura, vinheta de encerramento, vinheta de passagem, a gente edita o áudio do seu podcast, a gente masteriza esse áudio e a gente ainda cria o canal e, se você preferir, a gente administra esse canal para você sem problemas, tá bom? Acessa lá, afabricadepodcast.com.br e a gente se fala no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast.
Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.